vereador Hamilton Sosmaier, o vereador Mauro Pinheiro e o vereador Ramiro Rosário, temos quórum para dar início a mais esta reunião, sessão da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu, rapidamente, no início, quero fazer a aprovação formal, que não havia sido feito, me foi pedido aqui pela assessoria, e já foi distribuída a terceira ata para os vereadores, das 3 atas das reuniões que tivemos até agora. Se não há nenhuma divergência, eu as considero aprovadas. Está registrado aí que estão aprovadas, né? Por outro lado, por sugestão do vereador Marcos Felipe, relator desta CPI, com aprovação de todos nós passaremos agora, Cláudio, passaremos aqui um vídeo que poderíamos já começar. Não sei quem é que vai, onde é o controle do... Desculpe, Cláudio, desculpe. Troquei. Podemos passar, então, por favor? A partir de agora, pessoal, é o vídeo que as autoridades policiais, o Ministério Público tiveram acesso, e a CPI também, a sociedade em geral também, e nós teremos, aparentemente, são aproximadamente 17 minutos, né, relator? E depois já partiremos para a oitiva das testemunhas presentes. Então, por favor, a técnica aí, obrigado. Existe algum som a ser colocado? Não? Não há, vereador Mauro Pinheiro. Mas tem a data ali, Mauro, 26 de abril, obviamente, às 2h04. 26 de abril, às 2h04 e alguns segundos. Na verdade, é o horário exato em que tudo aconteceu. Isso é uma câmera da Guarda Municipal que faz 360 graus. Né?
Sabe, Felipe? Fiquei pensando nisso agora. Sim. Mas tinha esse papel maldito. Deixa eu. Põe do lado do tema. Café. Cafezinho. Tem com leite. Mocatino. Mocatino. Mas Bem mexe. mexido com açúcar. Bastante Não, açúcar. sem açúcar. Sem açúcar. Não, tu me faz o sinal aí, eu já interrompo ali. A matéria da reportagem eu mandei para todos no grupo. Sim, sim. Claro. Obrigado.
Eu tenho depoimento do Bruno na polícia, não sei se você dá uma olhada antes. Não precisa, já chegou olhando. Pois não. Tá bom? Vou pedir para o pessoal da técnica suspender um pouquinho. Me sugere aqui o relator, com muita correção, na minha opinião, que nós já temos o suficiente, além do que será disponibilizado de novo, na íntegra, dentro do grupo dos vereadores, né, da nossa CPI. Além dos presentes que eu havia anunciado, eu quero registrar também a presença do vereador Giovanni o Gringo, já assinou a nossa presença, o vereador Giovanni Culau, já assinou também, a vereadora Lescano, que não é da CPI, mas nos dá a honra da sua presença aqui, aos demais que eu já havia cumprimentado, também salientando assim, isso é uma casa pública, num evento público. Então, nós não temos condições, evidentemente, de fazer um procedimento nos moldes de processo judicial, penal. Nós apenas tomamos a cautela de que as testemunhas estão na outra sala e, conforme serão chamadas, vão depondo e não ouvirão o depoimento das outras. Mas eu sei, outras pessoas presentes, já comentei o advogado do senhor Cristiano Rorato, que eu conheci pela TV, aliás, um belo depoimento, mas pode ficar aí, fique tranquilo, à vontade, evidente. E, enfim, é uma casa pública que não é um tribunal. Nós temos um trabalho que é diferente, né, nesse sentido. É a busca da verdade, exatamente no sentido, com o desiderato de colaborar, seja com o MP, com a própria polícia e, no final, o judiciário. Então, eu vou suspender agora esse vídeo, já está suspenso, e vou convidar para passar aqui, vou pedir que algumas das assessoras chamem, por favor. Pois não, só um minuto. Só um minuto, por favor. Bacari. Relator. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os presentes. Reforçando aqui a mensagem do presidente, o vídeo foi encaminhado, esse trecho foi mostrado no telão aos colegas de CPI, o DVD também está disponível na comissão da Câmara, então esse vídeo ele vai das 23 horas até as 4 da manhã, da data do incêndio, e é muito importante que os vereadores, principalmente os da CPI, assistam o vídeo com calma, junto com as suas assessorias, enviem no processo alguns apontamentos que vocês mesmos observem durante o vídeo. Obviamente que, da forma que a gente colocou aqui, ele não tem edição, e justamente por isso, para que vocês, com o tempo, junto com as suas assessorias, possam tirar as suas próprias conclusões de alguns momentos do vídeo. Então, o vídeo foi divulgado na TV, saiu no jornal, meio de comunicação importante do nosso Estado, e a nossa ideia aqui foi justamente colocar o vídeo sem cortes, para que vocês mesmos tirem as suas conclusões. Então, este relator pede para que os vereadores da CPI assistam o vídeo e contribuem dentro do processo
com aquilo que achem relevante sobre o vídeo, para que a gente tenha um relatório mais completo possível, tendo em vista que o vídeo foi um dos primeiros requerimentos, junto com o depoimento do ex-secretário de Desenvolvimento Social, o inquérito policial também, que foi juntado nessa semana, isso é muito importante para o andamento da CPI, e agora nós temos o vídeo. Presidente, se me permite, eu me atentei ao final de semana ao vídeo, assisti ele todo em alguns momentos, e fiz alguns apontamentos aqui, e por isso que eu peço para que todos os vereadores que fazem parte da CPI contribuam com as suas observações do vídeo. Eu tive uma percepção um pouco diferente do que li no inquérito e também um pouco diferente do que saiu na mídia, mas, como eu disse, é a minha percepção num primeiro momento de assistir esse vídeo, por isso que eu peço a ajuda de todos os colegas que fazem parte dessa CPI. Então, o incêndio, os momentos do incêndio ali começam às 2 horas, 3 minutos e 30 segundos. Ali o que mostra que o homem de camiseta clara sai da pousada e atravessa a rua. Um outro homem de camiseta preta aponta para a pousada e atravessa a rua em direção à pousada. Às 2 horas, 3 minutos e 56 segundos, o homem de camiseta clara já está do outro lado da rua. O homem de camiseta escura está próximo à pousada. Às 2 horas, 4 minutos e 18 segundos, o primeiro grupo de pessoas começa a sair da pousada. Às 2 horas, 4 minutos e 23 segundos, o homem de camiseta clara, o primeiro a sair, senta na frente de uma loja do outro lado da rua. Às 2 horas, 5 minutos e 34 segundos, mais pessoas saem da pousada com seus pertences. Às 2 horas, 5 minutos e 44 segundos, a imagem mostra que todas as pessoas que estão saindo da pousada ficam do outro lado da rua. 2 horas, 6 minutos e 32 segundos, uma pessoa com uma escada na mão atravessa a rua em direção à pousada. 2 horas, 6 minutos e 33 segundos, o homem de camiseta clara, que está do outro lado da rua, faz menção de se levantar. 2 horas, 6 minutos e 48 segundos, mais pessoas saem da pousada com seus pertences. 2 horas, 6 minutos e 53 segundos, o homem de camiseta clara, que estava sentado do outro lado da rua da pousada, não está mais sentado do outro lado da rua e as imagens não o encontram. 2 horas, 7 minutos e 15 segundos, percebe-se o fogo tomando conta de praticamente toda a pousada. 2 horas, 11 minutos e 45 segundos, bombeiros chegam ao local. 2 horas, 11 minutos e 51 segundos, pessoas tentam quebrar, acessar prédio ao lado da pousada. 2 horas, 15 minutos e 12 segundos, pessoas saem do prédio ao lado da pousada. 2 horas, 16 minutos e 54 segundos, chegada da Brigada Militar no local do incêndio. 2 horas, 17 minutos e 18 segundos, as imagens do sistema de segurança da Prefeitura focam apenas no local do incêndio. 2 horas, 17 minutos e 44 segundos, 12 bombeiros são vistos entrando na pousada. Esse é o resumo de que foi visto nas imagens aqui. Reforço, outras imagens são importantes para que a nossa investigação seja o mais completa possível, por isso eu faço o apelo e o pedido aos colegas vereadores que também, ao analisar as imagens, façam as suas contribuições. Presidente, muito obrigado. Obrigado, relator. Eu registro também, fiz boas análises, farei mais ainda, que essa é uma questão, isso é muito importante, né? Registrarmos o que é a nossa missão. Com relação ao que determina a Constituição Federal, a lei orgânica e alguns aspectos do regimento interno, nós não fazemos aqui um trabalho policial, também não fazemos de Ministério Público, muito menos de Judiciário. Nós somos vereadoras, vereadores, que buscam a verdade e vão contribuir com as suas conclusões para esses mesmos órgãos, Polícia Civil, Ministério Público do Estado, Poder Judiciário Estadual. Eventualmente, alguma novidade poderá surgir com relação a alguém que tenha contribuído para o fogo ou não. Esse fogo pode ser provocado por mão humana, pode ter sido resultado de um curto-circuito, pode ter sido um raio que caiu do céu, pode ter sido 1000 hipóteses. Mas nem o raio, nem a pessoa e nem os fios elétricos têm convênio, contrato com o município. Quem tem esse contrato são as pousadas Garoa. E a nós
é fundamental o objetivo de buscar, nesse período, o que são as responsabilidades de fato das pousadas Garoa. E há um trabalho policial que vai identificar a eventual origem do incêndio. Mas por que não puderam sair das pousadas as pessoas? Isso sim, nós temos que descobrir. A verdade aí traz a justiça. E nesse sentido, entre as testemunhas de hoje, eu começo chamando, peço que a assessoria nos auxilie lá, a senhora, pelo menos, a senhora Vacari, nos traga o senhor, convide, por favor, Bruno Moraes Martins. Ele trabalhava nas pousadas Garoa. Por favor, na mesa, senhor Bruno, lá, naquele microfone. Obrigado pela sua presença. O senhor é testemunha da CPI. Responderá algumas perguntas, eu já havia comentado, Bruno, algumas perguntas dos vereadores. E nesse depoimento eu gostaria que começasse, então, nós já combinamos isso, o relator, o vereador Marcos Felipe, a perguntar, depois serei eu, sem repetir perguntas, e depois será o vereador Rafael Fleck, se assim o desejar, e os demais vereadores da comissão. Eu saliento que nós temos hoje muitas testemunhas. Então, a objetividade nas perguntas e a objetividade nas respostas, senhor Bruno, ela é muito importante para nós, porque os partidos, os vereadores, enfim, têm uma série de compromissos, né? E nós temos um horário limite, que pode ser excedido aqui, pode, mas gostaríamos de concluir até às 11h30, se possível, no máximo ao meio-dia. Então, eu passo para o relator fazer as suas perguntas ao senhor Bruno Moraes Martins, e depois eu retomo. Obrigado, presidente. Comentar um ponto aqui, obviamente, com todo respeito ao senhor, conta com a minha admiração. Os objetivos da CPI, eles estão no plano de trabalho, onde o senhor, junto com o vice-presidente, nós assinamos. A CPI tem o objetivo de apurar as circunstâncias do incêndio, identificar supostos responsáveis pela tragédia, verificar possíveis irregularidades no sistema de segurança da pousada Garoa, identificar supostas falhas na fiscalização da pousada Garoa e na execução do contrato, recomendar providências para evitar novas tragédias, incluindo medidas legislativas e administrativas. Então, o nosso relatório vai se ater a esses 4 pontos, obviamente, trazendo o maior número de elementos para que a gente possa subsidiar o Ministério Público. Então, nós temos aqui hoje Bruno, tentar ser bem objetivo, Bruno. Bruno, o que consta aqui no inquérito policial, tu trabalhava como porteiro da pousada, por favor. Só uma questão de ordem. Presidente, o senhor Bruno está na condição de testemunha. Testemunha. Então, nós temos que advertir ele na forma 203 do CPP, até para ele saber que ele está obrigado a falar a verdade. Se o senhor pudesse fazer a gentileza de advertir. O senhor tem toda a razão, vereador. Eu advirto, senhor Bruno, que o senhor está na condição de testemunha. Sim. Portanto, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade, somente a verdade. O senhor não tem que agradar ninguém, nem a si próprio. O seu compromisso é com a verdade e é isso que esperamos do senhor. Sim, obrigado, vereador Rafael Fleck. Verdade será dita aqui. Obrigado. Bruno, o que consta no inquérito é que tu trabalhava como porteiro de um dos prédios da pousada, das 19 horas às 7 horas da manhã. Confirma essa afirmação. Com isso, você estava no momento do incêndio, correto? Correto. Trabalhava ali na Farrapos, né? Tinha uma folga na semana e eu trabalhava entre as 19 às 7 da manhã. Ali. Cuidava dos 3 prédios que tinha na Farrapos ali. E não era exatamente como um porteiro, né? Quando eu fiz ali o contrato de 6 meses, foi para exercer funções ali, ficar na recepção, cobrar o aluguel, fazer manutenções básicas ali, trocar lâmpadas, trocar fechaduras, né?
Tá bom. Bruno, a respeito dos prédios da pousada, no inquérito ali consta que as portas eram fechadas às 23 horas e eram abertas às 4 horas da manhã. Por que vocês tinham esse método? E referente aos quartos dos hóspedes das pousadas, cada morador tinha a sua chave? Como é que funcionava o sistema de chaves na pousada Garoa durante a noite? A partir das 23 horas, né, por ordens do André Garoa, a gente trancava a porta por dentro, né? Eu ficava ali dentro da pousada, na recepção, e reabria ali às 4 da manhã, né? Entre as 23 horas e as 4 da manhã, a porta era trancada. Caso o morador quisesse sair, né, ele podia sair tranquilamente, mas não podia deixar entrar, né? Ninguém entrava na pousada depois. Porém, quando ele saía e quisesse entrar, eu deixava entrar, né? Eu, particularmente, deixava entrar. Porque eu não acho que seja justo a pessoa pagar ali, né, e não poder entrar na sua casa, né? Então, eu sempre deixava eles entrar durante a madrugada. Mas não era algo onde eles ficavam trancados lá dentro, né, sem possibilidade de sair. Claro, eles, pelo fato de não poder entrar depois, né, eles já ficavam meio reclusos ali de sair. Então, quase ninguém saía, né. E sobre as fechaduras dos quartos, cada morador, quando entrava, ele recebia um cadeado, e aí uma chave ficava com o morador e outra chave ficava na portaria. Havia uma fechadura, assim, coisa básica, assim, que se compra em ferragista, do lado de dentro e outra do lado de fora. Se ele entrasse para dormir, ele trancava do lado de dentro, certo? Aí, se ele saísse, ele passava o cadeado do lado de fora, né? E ficava com a chave para ele. Então, ninguém da pousada fechava os quartos dos moradores pelo lado de fora? Não, ninguém na pousada. Alguns moradores tinham a chave dos seus próprios quartos? Sim, eles tinham a chave dos seus próprios quartos, né? Uma chave ficava com eles e outra chave na recepção. Mas os quartos ali eram poucos assim que tinha fechadura, uma fechadura que funcionava, né? Poucos que tinham cadeado, sempre perdia às vezes o cadeado, a fechadura era arrancada por eles. Então, poucos quartos ali tinham fechadura, né? A grande maioria estava sem mesmo. A gente só encostava ali a porta, né? Obrigado. Bruno, naquela noite do incêndio, algo de diferente aconteceu na pousada? Não, foi tudo normal, exceto, né, a parte que eu falei ali no depoimento, que eu fui na Polícia Civil, né, no mesmo dia, que um homem entrou na pousada ali por volta das 20 horas, né. Eu tenho mensagens avisando ali o André sobre esse homem. Por volta das 20 horas ele entrou, né, e esse homem, ele estava com o rosto assim, ensanguentado, né, ele estava com o rosto sujo de sangue. Nunca vi esse homem, ele não era morador. Ele passou pela recepção, ele passou muito rápido, né, e foi em direção ao prédio que pegou fogo. E eu não quis ir atrás dele, porque o cara passou ali com o rosto cheio de sangue, né? Eu não ia atrás dele. Então, depois de um tempo que esse homem entrou, eu mandei mensagem para o André, né? Falei que esse homem tinha entrado ali, que eu nunca vi, que ele estava com o rosto sujo de sangue. Ele pediu para mim ir atrás do homem, né? Então, eu chamei um outro morador, 2 moradores, que foram o Glaucio, que o apelido dele era Russo, né? E o Aldair, que eu, se eu não me engano, estava entre as vítimas, né? E a gente procurou ali na pousada, foi no 3º andar, no 2º e no 1º, e a gente não encontrou esse homem.
Ele sumiu lá dentro. De repente ele tenha saído quando eu fui procurar lá no 3º andar, ou de repente ele tenha passado pelo fundo, né? Não sei, mas esse homem não saiu lá de dentro. Isso que foi o que aconteceu de anormal ali. Tu consegue hoje lembrar, descrever ele, além do rosto sangrando, a vestimenta, cor da pele? Não, não me lembro. Bruno, no inquérito diz ali que tu, quando ficou sabendo do incêndio, foi comunicar as pessoas ali do térreo, né, pegou um extintor e foi comunicar aos outros andares. Na tua percepção, onde é que começou o incêndio? Até onde eu vi, o incêndio ele começou no quarto 32, que ficava no térreo, né? Era um quarto mais no centro do térreo. Pelo que eu vi, né, primeiro eu vou falar aqui qual que foi a minha primeira reação, né? Eu estava ali na portaria sentado, era, se eu não me engano, 2 horas, por volta de 2 horas, né? E eu escutei um morador gritando, que foi o Glaucio, né? Fogo, fogo, socorro, tá pegando fogo aqui. E nisso eu corri, eu destranquei a porta da frente, né? Porque a chave ficava comigo. E depois eu voltei, que tinha um extintor próximo à portaria, próximo à minha cadeira ali. Eu peguei este extintor e fui ali em direção ao fogo, né? Eu tirei o pino de segurança do extintor. Eu tentei ali apertar ele, mas eu não consegui apertar. Não sei se pelo nervosismo ou por ele não estar funcionando. Não consegui acionar o extintor. E eu fiquei próximo à porta, assim, né, de entrada ali para onde estavam os quartos. E o que eu vi foi, tinha 2 moradores ali, um deles estava tirando o colchão de dentro do quarto 32, colchão pegando fogo, né, estava tentando tirar ali, e o outro estava jogando água, né, do banheiro. Ele estava com um balde, assim, eu acho, ele estava correndo e jogando água e gritando, né. E aí eu voltei, eu entrei no 2º prédio, né, que eram 2 prédios lado a lado, os 2 compartilhavam ali a mesma saída, né. Eles foram improvisados para serem um único prédio, né. Eu voltei, entrei nesse 2º prédio, subi ali até o 2º andar dele e comecei ali a gritar e chutar as portas, né, para o pessoal correr. Não era para pegar nada, eles queriam pegar os pertences ali para correr, eu só falava, corre, que está pegando fogo o prédio. E aí, depois disso, eu fui descendo a escada, tentando ligar para os bombeiros, né, e saí para a rua, né. Quando eu voltei, já estava tudo pegando fogo ali, a portaria assim, estava tudo escuro, cheio de fumaça, né. Bruno, então o fogo, na tua percepção, começou no quarto 32, em um colchão. Pergunta, tinha alguém nesse quarto no momento do incêndio? Tava lá? Não. O quarto ele era vazio. Esse quarto ele não tinha nenhum morador e ele estava sendo usado, né, no momento como uma espécie de um depósito ali, onde deixava os colchão velho. O quarto nem porta tinha, né, aquele quarto. Ele não tinha porta. E a gente pegava ali, colocava cama velha, colchão velho ali, né. Então não tinha ninguém nesse quarto. Para encaminhar aqui, presidente, para abrir espaço para os outros colegas, tem no inquérito policial um print das conversas do Bruno com o dono da pousada, o André. Tem uma parte que tu escreve assim, Bruno, abre aspas, os bombeiros chegaram muito rápido também. O que eu sei é que possivelmente alguém colocou fogo, pois esse quarto estava vazio e não havia fiação próxima ao colchão. É impossível que tenha pegado fogo sozinho. Com certeza foi alguém que provocou o incêndio. Essa mensagem foi às 6h48 da manhã, aproximadamente 4 horas depois do início do incêndio. Hoje, um ano depois, confirma essa versão? Bom, eu... Senhor Bruno.
o senhor não é obrigado a confirmar nada e nem a desmentir nada. Sim. Isso é um período X, onde o senhor falou, o senhor tem total liberdade para ter a sua impressão de hoje e a pergunta do relator nesse sentido. Sim, um dia depois do incêndio, né, o que se estava falando era que alguém tinha colocado fogo, né. Aí ele passou um tempo, né, 1 semana, 2 semanas, eu comecei a pensar, né, melhor, e acabei me tocando da situação da pousada, né, como era ali a fiação, né, daquele lugar, a fiação pregada de repente na madeira, pregada na madeira, né, a fiação era colchão que estava ali encostado no fio, né. Então mudei a opinião. Eu não confirmo, não acho que alguém tenha colocado fogo lá. A minha opinião hoje mudou. Presidente, muito obrigado. Por hora, essas perguntas. Muito obrigado, relator. Eu sigo sem repetir o que já foi dito. O senhor Bruno tinha conhecimento de que eram 3 prédios ali, um número 295, outro número 305, o outro número 309, e o 295 e o 305 foram acoplados no mesmo prédio? Sim, são 3 pousadas Garou ali na Avenida Farrapos, né? Que é o prédio 491, que é um prédio que fica do lado daquele posto ali, né, na Farrapos. Esse ele não fica junto desses outros 2, né? Aí ali tinha o 305 e o 309, né? 2 prédios. Esses 2 eles foram feitos para compartilhar uma única recepção, né? Então, as portas do prédio 305, elas foram soldadas por dentro, né? E adaptado do lado de dentro do prédio uma porta para entrar no prédio 295 e só ali no prédio 295 sair para fora, né? E os 2 prédios foram, sim, adaptados para serem só um, né? Só tinha uma porta de saída ali, que era aquela porta de saída que estava passando ali nos vídeos, né? O pessoal saindo. Aquela ali era a única porta de saída. Se a gente passa ali do lado de fora, dá para ver ali que tem 3 portas, né? Mas as 3 eram soldadas pelo lado de dentro. Aliás, uma era soldada pelo lado de dentro e a outra trancada com cadeado, né? E só a porta do prédio 295 que era acessível para entrar ou para sair para os 2 prédios. O senhor veja só, senhor Bruno, de 3 prédios, 2 tinham portas trancadas e apenas um permitia a saída, que era o 295 ou 305, o senhor falou, mas apenas um dos 3. Isso, na sua opinião, que estava lá, dificultou bastante a saída das pessoas? Ou não? Ou isso era Qual foi o efeito de haver apenas uma porta para 3 prédios na saída do incêndio? Bom, quero destacar aqui que tinha o prédio 305, ele tinha 2 blocos, né, que era o bloco 305 e o bloco 309. Ele foi dividido em 2 blocos, né? Os quartos foram colocados ali improvisados assim para formar 2 blocos, né? E esse prédio do incêndio, né? Ele tinha só uma escada para subir e para descer, né? Ele tinha 2 escadas, mas que funcionava era só uma escada, porque a escada maior, essa escada, ela ficava trancada, né? Tinha uma porta que trancava, ela ficava atrás da recepção. Então, eu acho que o que dificultou as pessoas saírem, né, foi essa escada, né? Por só ter uma escada, não ter como elas descerem ali, né? Essa porta de saída eu acho que não prejudicou assim tanto, né? A questão era como que eles chegariam até ali, né, a porta de saída. Porque se a gente vê,
se a gente vê ali, os corpos eles foram encontrados ali, até onde eu sei, no segundo, no terceiro andar e no primeiro andar, 2, né? Esses 2 corpos ali que foram encontrados no primeiro andar, que foi do Anderson Gaúna e do Silvério Rony. Por coincidência, né? Coincidência, esses 2, eles ficavam um do lado do outro. Os quartos deles eram um do lado do outro, né? E o incêndio ele começou no centro no quarto 32, que era no centro do primeiro andar, né? O quarto deles, ele ficava no fundo da pousada, né? Então o incêndio começou ali e o quarto deles, ele tinha uma outra porta para entrar no corredor do quarto deles, né? Essa porta era bem estreita. Então eu acho que para essas 2 pessoas que estavam no primeiro andar sair daquele corredor, né, e se deparar ali com fogo na frente, eu acho que dificultou eles a correrem, né? Tanto que todo mundo que estava ali no primeiro andar conseguiu correr, menos os 2 que estavam ali no fundo, né? E essas pessoas, senhor Bruno, que se atiraram pela janela, Bom, foi por não acessarem a escada? É isso? sim, havia um fundo da pousada, né? Ele dava acesso ali ao posto que tem do lado, né? O fundo da pousada dava acesso ao posto. Então, muitas pessoas, né? No momento que os bombeiros estavam ali, eles foram com a escada ali, né? E o pessoal começou a pular pelo fundo, né? Tentando correr, porque não conseguia, né? Passar pela escada, não conseguia às vezes achar a escada, né? E por ser uma escada em formato de caracol, de ferro, né? Eu tenho as fotos dessa escada, né? Inclusive eu posso encaminhar para vocês. E essa escada ela era de ferro em formato de caracol, né? Provavelmente eles não conseguiam encontrar ela, né? Para correr, para descer ali. Eu concluindo aqui, senhor Bruno, além desse extintor de incêndio que não funcionava, nos 3 prédios havia algum outro extintor ou não? Não, somente esse. Somente esse. E também nesse prédio do lado, né? Aliás, nesse prédio do incêndio, no 295, só tinha esse extintor, né? Que ficava do lado da recepção. No outro prédio, deveria ter 2 ou 3 extintores, né? E que eu acho, né, que eles já estavam vencidos, né? Por quê? Porque logo depois do incêndio, eu continuei trabalhando na pousada, né, um tempo. Não trabalho mais na pousada, mas eu continuei trabalhando lá um tempo, até o mês 8 do ano passado. E logo depois do incêndio, assim, na mesma semana, o André me pediu para acompanhar um pessoal na troca dos extintores, né, daquele prédio do lado. E se trocou, né, logo depois é porque eles estavam vencidos. Então, né. Muito obrigado. Eu não tenho mais perguntas. Pergunto ao vereador Rafael Fleck, vice-presidente da CPI. Eu vou, passando a palavra ao vereador Fleck, pedir também que os demais vereadores, quando forem fazer suas perguntas, isso me foi pedido pela técnica, que o façam no microfone de apartes. A gente não gostaria de deslocar o microfone, mas façam tal qual o vereador Fleck está procedendo. Obrigado. Vereador Fleck. Eu ia solicitar para fazer da mesa, mas não tem problema, fizemos daqui. Senhor Bruno, bom dia. O senhor pode escrever como era a rotina na Pousada Garoa? Perdão, não entendi. O senhor pode nos descrever como era a rotina na Pousada Garoa? Ah, sim. Bom, ali, quando eu chegava para trabalhar, né, a outra recepcionista, ela ia embora, né, e eu ficava ali. Normalmente o pessoal saía e entrava todo o tempo, né, e como a gente sabe, moradores de rua, eles sempre entravam ali, às vezes com um carrinho de reciclagem, né.
E sobre a rotina deles, né, não tinha nada assim de anormal. Eles todos se davam bem, todos se tratavam bem, como se fossem da própria família, né? Era todo mundo tratava muito bem, né? Não tinham brigas lá dentro. Era raro acontecer uma briga lá dentro, né? Embora eles usuários, né? E tinha aquele problema que às vezes usava alguma droga no quarto, eu tinha que ir lá e pedir para não fazer isso, né? Então, sobre esse ponto, senhor Bruno, então, os moradores costumavam usar drogas na posada, se fumar era permitido, e se sabe nos falar se fumavam com frequência na posada? Sim. O senhor pergunta, vereador, cigarros? Cigarros, cachimbo, drogas, drogas. tudo. Tá. Tanto Entendeu a cigarro, pergunta, senhor Bruno? sim, tanto cigarro quanto droga, né? Maconha, crack, era usado ali dentro com frequência diariamente, né? Tinha uma placa bem na entrada, proibido fumar nos quartos, né? Mas isso não funcionava. Eles fumavam sim nos quartos, usavam drogas nos quartos. E, né, caso a gente sentisse um cheiro estranho ou percebesse algo estranho, tinha que ir no quarto e pedir para eles, né, parar. Sim. No inquérito, em mensagens que o senhor enviou ao dono da posada na noite do incêndio, o senhor disse: alguém colocou fogo, pois esse quarto estava vazio e não havia fiação próximo ao colchão. É impossível que tenham pegado fogo sozinho. Com certeza foi alguém que provocou o incêndio. Isso são as palavras que o senhor falou em seu depoimento. Pela importância dessas mensagens, gostaria de solicitar que sejam anexadas de forma apartada ao processo, presidente, o conteúdo dessas mensagens, para, ao longo da CPI, a gente conseguir ter mais clareza sobre os fatos. Mas, então, especificamente, o senhor reafirma nessa comissão que tem uma chance desse incêndio ter sido provocado por alguém que tenha colocado fogo no colchão? Bom, como eu disse, um dia após o incêndio, né, e até um tempo depois, a minha opinião era que alguém tinha colocado fogo ali, porque, pelo que você estava falando, né, a relação da pousada com facção, de que tinha uma pessoa que queria pegar outra pessoa ali dentro, né, o que se falava era isso, pelos moradores, que a gente via na rua às vezes, né, e depois de um tempo, a minha percepção disso mudou, né? Por analisar ali, perceber a estrutura da pousada mudou, né? Eu comecei a achar que às vezes alguém, né, poderia estar fumando, tacou o cigarro ali no colchão, né? Pela parte de cima dos quartos que não era fechada, né? Alguém possa estar fumando e tacou ali o cigarro, botou fogo, né? Ou um fio ali próximo, né? Porque essa foi a minha opinião, de que não tinha um fio próximo ao colchão, mas eu falei isso uma opinião, né? Isso não estava dando certeza disso. Eu não sabia, não sei se tinha fio próximo ao colchão, né? Mas depois que eu vi aquela imagem, né? Ontem, eu vi essa imagem ontem desse homem saindo da pousada. E aí, estou martelando isso de novo na minha cabeça, né? Desse homem que correu. Porque eu não vi ele, né? Não tenho conhecimento de que seja essa pessoa que correu ali momentos depois do incêndio. Esse homem que saiu da posada, que o senhor assistiu o vídeo, poderia ser aquele mesmo senhor que entrou com o rosto ensanguentado? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu não me lembro dele como ele era. Mas, se eu não me engano, no depoimento da Polícia Civil, eu acho que eu teria descrevido a cor da roupa dele, não tenho certeza. Mas hoje eu não me lembro. O senhor não recorda a cor da camiseta dele? Não. Então, só para esclarecer,
O senhor conhecia muito bem a pousada, já trabalhava lá 6 meses e convivia e conhecia todos os quartos, é isso? Não, eu trabalhava lá 1 mês. Depois... Mas o senhor conhecia a pousada? Sim, conhecia. Próximo ao colchão lá do quarto 32, tinha alguma tomada? Bom, eu sei que todo quarto tinha um interruptor, né, para ligar a luz. E o fio ele era pregado nas portas de ou na parede de madeira, né? E a lâmpada em cima e uma tomada, né? Tinha uma tomada em todo quarto, tinha uma tomada, né? Então, sim, tinha tomada. Eu não sei se estava próximo ao colchão. O senhor sabe nos informar onde ficava essa tomada? Próximo. As tomadas normalmente elas ficavam próximo à porta, né? A porta de frente, elas ficavam do lado assim da porta, né? Logo abaixo do interruptor. Mais 3 perguntas, presidente. Os moradores podiam cozinhar na pousada? Tinha algum espaço com cozinha e fogões? Sim. Nesse prédio 295, no segundo andar, tinha uma cozinha, né? Um fogão, um bujão. E no prédio no prédio 395, né, ele tinha também uma cozinha no térreo. E ali também eles não podiam cozinhar dentro do quarto, né, não podiam ter fogão dentro do quarto, nem nada que tivesse fogo. E eles também não podiam ter geladeira nos quartos, né? Aliás, podia, né, mas não cabia geladeira nos quartos. Então, havia uma geladeira que ficava na recepção, e essa geladeira ela era compartilhada, né, entre todos os moradores. Ela era chaveada com cadeado, né? A chave ficava comigo. Caso eles quisessem guardar algo, tinha que me pedir a chave, pedir para abrir para eles, né? E se quisesse comer ali, tinha que pedir para abrir também a geladeira. A senhora ficou sabendo ou presenciou se alguma vez, de algum caso de um morador que tenha feito alguma fogueira num quarto? Não. Ficou sabendo? Nunca fiquei sabendo disso. E para finalizar, presidente, ficou um pouco em dúvida ali, o senhor falou uma coisa no depoimento, está falando outra coisa aqui na CPI. O senhor confirma que o incêndio não foi provocado por terceiro? Não confirmo, porque eu acho que quem tem que confirmar isso, né, não sou eu. Mas um dia após o incêndio, eu tive uma opinião que alguém teria colocado fogo, né, pelo que se estava falando. Atualmente, né, eu acho melhor eu não dar uma opinião sobre isso, né. Eu não sei o que aconteceu, não sei se alguém colocou fogo, se foi... Eu não sei. Né? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rafael Fleck. Eu só, oferecendo a pergunta, claro, a palavra aos demais vereadores, eu lembro que nós temos mais 4 testemunhas, além do senhor Bruno. Então, nós temos o máximo de objetividade possível nas perguntas e nas respostas. Vereador Gilvani O Gringo, por favor. Bom dia a todos. Queria lhe perguntar se alguma vez teve algum tipo de fiscalização da prefeitura lá, ou de algum vereador fiscalizando? Bom dia. O período que eu estava lá, eu nunca vi ninguém fiscalizando essa pousada, né? E nem as outras, nem ouvi falar sobre isso. O que eu sei é que depois do incêndio, né, teve aquelas fiscalizações. Te fazer uma pergunta, sabe? Qual a tua visão? O que tu notou dentro dos dias que antecedeu esse fato e no dia que tu estava lá? O que tu diria dentro do teu sentimento, teu conhecimento? O que tu poderia nos dizer aqui para nos trazer assim tipo uma informação mais próxima, vamos dizer, sobre toda essa o que levou a esse fato? Por que ocorreu isso? Bom,
assim, ó, por ser 2 prédios que tinham uma única saída, que tinha uma única escada, né? Que tinha um extintor de incêndio que ficava no primeiro andar. Nenhum morador tinha acesso ao extintor de incêndio, né? E ali pelo prédio caía a energia, né? A energia do prédio caía com frequência. As câmeras de segurança não funcionavam, né? E pelo local C, né? Pelo local C, 2 galpões, 2 prédios que não eram próprios como um hotel, né? Com quartos, eles pegaram, né? Mais especificamente o André Garoa, simplesmente alugou aqueles 2 prédios e pegou um monte de madeira e foi enfiando ali dentro daqueles galpões, né? Como se fosse um alojamento de presos, de cachorros, né? Eu acho que nem cachorros ficavam naquela situação ali. Uma coisa bem precária, né? Então, por isso, né? Por esse motivo, pela estrutura ser precária, porque a gente teve ali aquelas fiscalizações, né? Depois, aí vazou as fotos de como era, né? A pousada Garoa antes do incêndio e a pousada Garoa depois do incêndio é completamente diferente, né? Porque quando teve aquelas fiscalizações, tudo já tinha sido alterado, né? A gente sabia quando ia ter as fiscalizações e a gente era levado a ir até os prédios, a esconder a fiação solta, que ficava visível, né? A gente tinha que pintar os quartos que estavam feios, isso antes da fiscalização ir. A gente tinha que colocar a fechadura em todos os quartos, né? Então, a pousada Garoa antes do incêndio e depois é completamente diferente, né? Antes do incêndio era pior ainda, né? Principalmente aquele prédio. Ali era o pior de todos, aquele prédio, né? Era uma coisa absurda, assim, ó. Vários quartos, um do lado do outro, quartos minúsculos, com uma cama, né? Uma cama suja, que não havia limpeza, higienização, um prédio cheio de baratas, né? Que baratas e ratos tem em todo lugar, mas não naquela proporção, né? Não dentro da geladeira dos moradores. Por várias vezes, quando eu abri a geladeira para pegar comida para eles, né? Inclusive, se eu não me engano, um dia antes, eu fui pegar uma melancia de um morador e tinha uma barata dentro do saco de melancia, porque a geladeira não funcionava direito, né? Tem uma foto disso, porque eu tirei foto, né? Dessa barata dentro da comida do morador. E, né, uma coisa precária ali, e por isso, mesmo que alguém tenha colocado fogo ali, né, de propósito, criminalmente, isso não tira o fato de que o local era precário, de que se tivesse, às vezes, uma saída de emergência, as pessoas teriam conseguido fugir, né? Se tivesse janelas nos quartos, eles teriam conseguido passar pela janela, né? Porque esses moradores que morreram, né? A maioria deles, na verdade, se eu não me engano, todos, eles não tinham janelas nos quartos, né? E quem tinha janela conseguiu fugir, né? O Jusemar Carvalho, que ele morava no quarto 12, o quarto dele não tinha janela, né? Não tinha como sair. Já o quarto 8, que ficava do lado do quarto dele, tinha janela. E os 2 moradores que ficavam ali conseguiram sair pela janela, né? E ele não, porque o quarto dele não tinha saída, né? A senhora Lenita, uma senhora de idade, né? Ela não conseguia, quando ela chegava no prédio, ela me pedia ajuda para subir a escada, né? Então ela tinha dificuldade de andar. O quarto dela também não tinha janela, que era o quarto 13. A senhora Maribel Terezinha, né? O quarto dela também não tinha saída, não tinha uma janela de saída, só tinha uma porta de saída, né? Inclusive o quarto dela, aquele prédio ali, anteriormente era um
um banco, né? Aquele prédio, ele foi um banco, até onde eu sei, porque o quarto da Maribel era um cofre. Ele tinha uma porta, aquelas portas de cofre, com fechadura de cofre, e ele era todo de ferro, né? Como todo banco tem um cofre. Então ela morava dentro de um cofre, né? E não tinha janela de saída, o quarto dela. E também o senhor Anderson Gaúna, o senhor Rony Martins, né? O quarto deles também não tinha saída, não tinha janela, né? E a minha opinião é essa, de que mesmo que alguém tenha colocado fogo ali, né? Isso não tira o fato da pousada ser precária como era, né? Dificultando a saída dos moradores, né? Isso... Uma outra pergunta. O senhor comentou ali que tinha um grande fluxo de droga, maconha, cocaína, pedra. Eu lhe pergunto assim, o que o senhor estima de, um exemplo, moradores que frequentavam aquele local, que residiam ali, acredito que X percentual era moradores mesmo que utilizavam o lugar, né, porque precisavam e tinham trabalho, tinham uma rotina de vida como um ser humano, digo, normal, e essa questão aí dos que utilizavam droga, o que tu estima nesse ambiente que tinha de pessoas ali? Era um fluxo, era um percentual maior, menor? Bom, ali dentro o pessoal usava droga, né, e traficava também, né, eu já percebi, assim, tráfico ali dentro, né, às vezes uma situação estranha ali eu percebia, né, eu avisava ali, tudo eu avisava o dono da pousada, né, para ele me aconselhar ao que fazer, né. Inclusive, um dia antes do incêndio, ou um dia antes, ou na mesma semana, né, isso tudo que eu estou falando aqui é porque eu tenho mensagens, né, que eu revisei antes, eu avisando ele de que achava que o morador estava traficando, né, pela forma com que ele estava circulando na pousada, saía, entrava com a visita que eu nunca tinha visto, né, toda hora. E eu avisei ele ali de que achava que esse morador estava traficando ali, né. Então, era diário, assim, o uso de drogas ali dentro. Eu acho que quem pode falar isso melhor vai ser as outras testemunhas ali, né, que eram moradores. Eu acho que eles podem falar isso melhor, né, sobre como funcionava o uso de drogas ali dentro, né. E todos os, tipo, cama, geladeira, que tinha em cada quarto, era o próprio, quem locava o prédio que imobilizava esses utensílios? Vereador, a testemunha esclareceu, não havia nenhuma geladeira nos quartos, só uma geral no prédio. Uma para todo o prédio. Ele já disse. Sim, eram duas, uma que ficava água e a outra que ficava a comida deles, né. As duas ficavam ali que eu não mencionei antes, eu falei que só tinha uma, mas eram duas, né. Quando eles se mudavam, eles só chegavam normalmente com a roupa do corpo, né, ou às vezes com a sacolinha, né. Eles chegavam e eles entregavam ali o voucher, né, que a gente chamava de voucher da FASC, né. E a gente mostrava um quarto para eles, né. Se fosse um pagante, porque tinha as duas modalidades, né? Quem pagava o valor de 550 e quem vinha pela FASC, né? Quem vinha pela FASC com voucher, a gente era sempre aconselhado, ou tinha uma ordem para mostrar os quartos piores, né? Porque eles não eram a prioridade para a gente, né? Para a gente não, para o pessoal ali da pousada, né? Eles não eram uma prioridade. Então, quem vinha pela prefeitura, a gente mostrava
os quartos menores, os quartos que às vezes não tinham um cômodo, só a cama, às vezes só o colchão no chão, né? Colchão sujo, né? Não, eles não levavam nada, né? A cama, a própria pousada colocava a cama ali no quarto e um móvel, se tivesse disponível, um móvelzinho assim para colocar as roupas, né? E não tinha uma limitação de horário para acesso à pousada? Ou era um acesso 24 horas, do jeito que achavam que deveria ser? O acesso até a partir das 23 horas, né? A porta era trancada, ninguém podia acessar mais, né? Esse era o limite. E a partir das 4 da manhã podia voltar a acessar, né? E o pessoal que morava ali, eles podiam levar visitas, né? Só que a visita ela tinha que registrar o nome ali na recepção. Isso quase nunca acontecia, né? Era raro que alguém registrasse o nome ali na recepção, né? Às vezes a visita ela passava, já ia direto para o quarto do morador, né? Isso aí. Obrigado. Obrigado, vereador Gringo. Vereador Ramiro Rosário. Vereador Fleck quer complementar? Aliás, quer. Eu só saliento, pessoal, nós temos mais 4 testemunhas. Então, objetividade nas perguntas, registrando a presença do vereador Alexandre Bublitz, que eu não havia feito. Objetividade nas perguntas e objetividade nas respostas é fundamental para nós. Obrigado. Presidente, meu requerimento é nesse sentido. O vereador Ramiro, com certeza, vai ter uma grande contribuição, mas o depoente, ele está emitindo opinião, e nós não queremos opinião aqui, Bruno, nós queremos respostas. Então, assim, que ele seja mais objetivo. Porque o que me está parecendo aqui é que ele está muito bem orientado. Ou o senhor está se formando em direito, ou algum advogado orientou o senhor, porque o senhor está com medo de alguma pena de omissão, alguma coisa nesse sentido, porque eu não estou conseguindo... O senhor não está sendo objetivo. Então, presidente, que advirta ele para ele ser objetivo nas respostas. Eu fiz a advertência e ele está sob compromisso. Agora, também, vereador Fleck, saliento que estão sendo repetidas perguntas ao depoente. Então, isso tira a objetividade, mas eu fiz a advertência, que reitero, mas os vereadores têm que prestar bem atenção no que é dito para não precisar repetir as respostas do próprio depoente. Pois não, vereador Ramiro Rosário. Bom dia, Bruno. Bom dia. Quando tu foste contratado pela Pousada Garoa? Dia 2 do mês 4. Dia 2 de abril. De abril. De 2024. 4. No mês do incêndio. Hein? Como é que foi esse processo de contratação? Tu te inscreveste em algum site? Tu procuraste a empresa? Alguém te indicou? Como é que foi esse processo? Eu procurei o André, né, por um anúncio que ele fez. Quem é o André? O André Garoa. André Kolojewski. Sim. Proprietário. Eu enviei uma mensagem para ele de um anúncio que ele tinha feito. E ali a gente se encontrou num shopping no centro, né, para conversar melhor. Onde que ele fez esse anúncio? Marketplace do Facebook. No Facebook. E ele, tu disse que tu entrou em contato direto com ele? Com ele, pelo WhatsApp. Ele colocou o WhatsApp dele nesse anúncio? Sim. E aí ele próprio que te recebeu para poder fazer uma triagem contigo? Foi. No shopping, ali no centro, né? A gente conversou ali sobre como funcionava a pousada, né? Ele me explicou tudo. Tu lembra qual era o shopping? Não me lembro. Lembra a rua? Também não me lembro. Vocês sentaram onde no shopping? No segundo andar, ali próximo a uma cafeteria que tinha. Cafeteria? Sim. Certo. E depois dessa conversa, ele te encaminhou para o setor de RH? Não. No dia seguinte, eu já comecei a trabalhar, né? Depois que eu fui embora, ele me mandou uma mensagem, então pode começar amanhã, né? E aí eu fui contratado como prestador de serviço autônomo, né? Não foi carteira assinada. Não foi carteira assinada? Não. MEI? Não. Foi uma coisa... Prestação de serviço, né? Prestação e não de foi serviço. feito nenhum documento ali, né? Nenhum o documento ele só foi feito quando eu
quando eu saí da pousada, né? E foi feito ali um documento de encerramento, né? Com a data de entrada e com a data de saída. Quem tinha o poder, então, de te contratar era o André. Sim, Ele era o teu chefe. ele era meu chefe. Ele que dizia o que tu deveria fazer ou não fazer. Sim, Não havia nenhum outro relacionamento com nenhum outro funcionário da Pousada Garoa. sim. Havia um gerente, né? Meio que um gerente ali, Que gerente, qual era o nome dele? Júnior. Ele te dava Ele ordens? Ele trabalhava no escritório da Pousada Garoa. Ele não dava ordem diretamente. Né? Somente o André te dava ordens. Sim, E depois tu saíste da Pousada Garoa? saí. Como é que foi essa saída? Bom, na verdade, depois do incêndio, eu já queria sair, né? Pedi para sair. 2 vezes eu pedi, eu falei para ele que eu ia sair, eu não ia continuar, que eu ia voltar para minha cidade natal. Tu disse para ele que não queria continuar. Sim, eu disse. E aí ele insistiu, né, para me ficar. Qual é a tua cidade natal? Goiânia, Goiânia? Goiás. E tu foi para Goiânia? Eu fui depois que eu saí, né, que foi no mês 8. E voltou quando? Eu voltei no início desse ano agora. Por que tu voltou? Bom, por coisa pessoal, né, eu moro em Santa Cruz do Sul, eu não moro aqui em Porto Alegre, né? Uhum. E eu voltei para Santa Cruz, né? Uma questão pessoal foi profissional, namorada? É O que relacionamento. Relacionamento. Sim, E acabou voltando para cá devido a isso. sim. Nesse período, tu conversaste com o André? Depois que eu saí, não conversei mais com ele. Lembra que tu está sob o juramento de falar a verdade. Não houve Sim. nenhuma conversa com o André desde a saída da Pousada Garoa? Não, nenhuma conversa. E ele te procurou? Bom, um tempo atrás agora, isso deve ter uns 2 meses, ele só me mandou uns pontinhos, assim, 3 pontos, destacando uma mensagem, que é essa mensagem sobre o homem ter entrado na pousada, né? Ele respondeu ali essa mensagem e pontuou elas, mas eu não respondi ele, né? E foi só isso depois. Ele te mandou uma mensagem do nada, então. Sim, Certo. Tu disseste já que, bom, a Garoa, obviamente, prestava um serviço ou era, de alguma forma, parcerizada com a Prefeitura de Porto Alegre. Quem que comandava na Prefeitura de Porto Alegre esse contrato com a Garoa? eu não sei. Essa parte, assim, eu não sei. Quem é que teria a oportunidade de fechar o contrato com a Garoa ou não fechar o contrato com a Garoa? Não sei. Essa parte eu não tenho conhecimento, né? Sobre contrato, essas coisas, eu nunca ouvi falar, assim. Só depois, né, do incêndio. E o que tu ouviu depois do incêndio? E era o prefeito, né? O prefeito Melo, eu acho, Eduardo Melo, não. Melo, e o secretário da FASC lá, né? Que fez o depoimento aqui. Eu só tenho conhecimento dos dois, né? Porque eu não morava aqui, não morei aqui pouco tempo. O secretário da FASC que fez o depoimento aqui, o senhor lembra o nome dele? Léo Void? Léo Voigt. Ele era o responsável, portanto, de ter qualquer tipo de contrato com a Pousada Garoa dentro da Prefeitura? Não sei, Não sabe. não sei. Algum outro nome relacionado à assistência social do município, o senhor lembra? Não lembro. O senhor sabe que a secretaria e a FASC são coisas diferentes? Sim, sim. Sim. O que é a FASC? A FASC, se eu não me engano, é uma entidade, né, responsável pelos moradores de rua, pelo pessoal mais de baixa renda, né? Uma ajuda, assim, né? E quem é que manda na FASC? Era este secretário que veio aqui? Não sei. Não sabe? Isso Perfeito. eu não tenho conhecimento. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, vereador Ramiro. Se não há mais vereador Alexandre Bublitz, vereador Culau,
sempre salientando a objetividade. Perguntas e respostas, temos mais 4 depoentes. Vereador Alexandre Bublitz. Primeiro, eu serei breve nas minhas perguntas. Quero te parabenizar pela coragem de estar aqui conversando. Sei que não é algo muito fácil estar aqui no meio de tanta gente. E dizer que eu espero que a gente possa garantir, né, segurança, proteção, tudo para que tu possa conversar de uma forma muito tranquila conosco. A primeira parte que eu queria te perguntar eu vou voltar em algumas coisas que o senhor já falou antes, tá? Primeiro, com relação à fiscalização. De novo, antes do momento do incêndio, o senhor nunca presenciou nenhum tipo de fiscalização na Garoa, é isso? Não, nunca presenciei. O que eu já vi ali foi, às vezes, um assistente social ia procurar as pessoas, né? Saber como ela estava e ia no quarto deles, né? Isso aconteceu 2 vezes. Mas apenas para ir atrás dos moradores para tentar ajudar eles, mas para fiscalizar o ambiente, para ver se o ambiente era seguro, se tinha proteção, essas questões, nada. Não, quando eu estava lá, isso nunca aconteceu. Só para auxiliar, eles tinham quase todos curador. Então, o curador, geralmente da Defensoria Pública, visitava as pessoas. As pessoas. Perfeito. O senhor mencionou antes que depois do incêndio começaram a haver algumas vistorias, pessoas fazendo visitas, né? E o senhor colocou que em algumas vezes o senhor foi orientado a arrumar, né, a pousada antes da chegada de alguma vistoria, né, alguém que fosse lá ver. O senhor chegou a mencionar que era tapar fios, ajeitar algumas questões. Quem fazia essa orientação para o senhor e como é que se dava esse processo? Puder falar um pouquinho mais? O André Garoa, né, e pelo WhatsApp, né, a gente tem vários grupos ali onde os funcionários ficavam, né, e aí ali ele sobre tampar os fios ali, né, e trocar os extintores. Isso foi feito ali na Farrapos 491 e na Farrapos 305, né. Uma mulher mandou mensagem: oi, eu estou indo aí trocar os extintores. Consegue abrir para mim a porta? Porque eu ficava com a chave ali, né? E aí eu abri a porta, ela entrou ali, olhou o prédio, aonde precisava colocar extintores, e depois uma equipe voltou e colocou os extintores ali, né? E após o incêndio? Isso após o incêndio. Obrigado. Quando sabia que existiria alguma fiscalização. Exatamente. E o senhor específico arrumava alguma coisa pensando com qual objetivo, assim, era lhe pedido que arrumasse as coisas? Quando alguém fosse lá vistoriar, ficasse mais bonito? Sim, era, na verdade. E aí ele pedia, né, nos grupos para a gente tampar a fiação solta, né? Que uma hora ou outra a fiscalização ia ali, né? E assim, para a gente arrumar as pousadas em geral, né? Sim. Todo funcionário ia para uma pousada em um dia, seja limpar, né? Perfeito. E um último ponto, daí eu já encerro por aqui. O senhor falou antes com relação quando vinha algum morador que vinha com um voucher da FASC, o senhor era orientado a mostrar os piores quartos, né? Aqueles quartos que não tinham tanta qualidade, assim. Como foi feita essa orientação? Quem deu essa orientação para o senhor? Isso já era uma prática corriqueira? Como é que era a condição disso e essa visão com relação aos moradores que eram indicados pela FASC? Bom, isso era uma orientação que os outros funcionários, né, quem me ajudava ali, né, como eu estava entrando ali, eles me aconselhavam, né, a mostrar os quartos os piores quartos para eles, né? Por quê? Porque quem pagava, né, só pagava depois de olhar o quarto, né? Então, se visse ali um quarto ruim, a pessoa não ia pagar, né? A pessoa não ia ficar ali, né? Então a gente, quando alguém era pagante, né, a gente mostrava os melhores quartos. E a funcionária ali, né, que ficava antes de mim, que me ensinou ali, ela que me aconselhava isso. Ela falava: olha, tal quarto tá com fechadura, tá bonitinho, se vir alguém,
pagar, mostra esse quarto, né? Perfeito. E o pessoal do voucher, né? Porque eles não tinham escolha, eles iam, né? E era aquilo ali, ou ali ou na rua, né? Então eles ficavam em qualquer lugar. Perfeito, obrigado pela coragem de estar aqui. Obrigado. Obrigado, Alexandre Bublitz. Então, se não há mais nenhum inscrito, vou chamar... Perdão. Pois não, vereador Fleck. Presidente, só para deixar claro, ele falou em fiscalização da FASC, e eu queria que ele me respondesse de forma clara, Bruno, uma opinião, qual o horário que o senhor trabalhava? Das 7 da noite às 7 da manhã. Alguma vez o senhor trabalhou durante o dia? Sim, eu comecei durante o dia, né? Mas depois houve uma mudança de turno, né? O funcionário, que era o Diego, que trabalhava durante a noite, né? Ele não ia continuar na pousada, teve problemas, porque ele tem filho, né? E aí teve problemas pessoais, a gente trocou de turno, né? Quantos dias o senhor trabalhou durante o dia? Não me lembro, O senhor não se lembra? não me lembro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fleck, vereador Colau. E depois, pessoal, registrando as presenças do vereador Moisés Barbosa, que eu já havia feito também, já deu presença. Depois eu peço licença para já chamar a testemunha, porque senão nós não vamos ter o horário. São 11h04. E tem mais 4 testemunhas. Por favor, vereador Colau. Cumprimento a ti, presidente, o relator, os demais colegas vereadores e vereadoras da CPI. Deixo aqui a minha solidariedade ao Bruno, porque aqui está enquanto testemunha no contexto das vítimas sobreviventes e, por essa razão, deixo a minha solidariedade. Algumas questões. Primeiro, o senhor relata que a porta ficava trancada a partir de determinado horário da noite até determinado horário da madrugada, e na madrugada do incêndio, o senhor abriu a porta após os primeiros gritos de fogo. Eu gostaria de confirmar esse relato do senhor, se o senhor confirma, e, por consequência, se as pessoas passaram a sair da pousada somente após a abertura da porta feita pelo senhor, e se o senhor conhece o primeiro hóspede a sair da pousada, se o senhor sabe quem era. Sim, quando o morador gritou que estava tendo fogo, né? Eu corri e abri a porta, né? Depois voltei, peguei o extintor. Quando eu abri a porta, não tinha nenhum morador. Ninguém correu, né? Assim, ninguém passou por mim, né? E aí eu fui ali, eu tirei a tampa do extintor. Depois eu fui para o outro prédio. Isso foi muito rápido, né? Então, só depois disso, eu acho que quando eu estava ali em cima, né, que o pessoal começou a sair. Então, o senhor não sabe quem foi o primeiro a sair? Não sei. Por que o senhor considera que foi orientado a dizer que trabalhava apenas uma semana na pousada Garoa e que acreditava que o incêndio era criminoso? Como eu fui aconselhado a dizer que Isso trabalhava... está no inquérito, as trocas de mensagens entre o senhor e o senhor André. Há uma orientação da parte dele que o senhor dissesse que trabalhava apenas uma semana na pousada. Por que razão o senhor considera que recebeu essa orientação? Eu não sei, mas provavelmente eu não falei, né, que trabalhava uma semana, eu falei a verdade. Eu não sei por que ele pediu para me falar isso, né? Perfeito. Havia algum plano de evacuação em casos de emergência, algum tipo de orientação aos funcionários que trabalhavam na pousada Garoa? Não. Nenhum tipo de plano. Tu citas em diversos momentos aqui a situação precária da pousada Garoa. Em algum momento o senhor já havia percebido o risco de incêndio na pousada? Sim. Em algum momento o senhor ou algum outro funcionário que tu tenhas conhecimento relatou isso ao dono da pousada? Não. Pelo que eu me lembre, não. Perfeito. Obrigado, presidente. Do vereador Colau, a pedido do vereador Ramiro Rosário, eu solicito a testemunha Bruno, que já encerrou o depoimento, mas que nos possibilite juntar aos autos as mensagens de WhatsApp, claro. Se não há problema. Aí eu vou... Presidente. Então, pois não, relator. Desculpa, eu sei que nós estamos no adiantado da hora, só para mais duas perguntas. Pois não.
para encerrar. Bruno, parabéns por ter vindo aqui. A gente ouviu o ex-secretário e depois o representante do Pastoral Povo de Rua. E nós tivemos divergência ali quanto aos depoimentos. Então, essa pergunta que eu vou te fazer, ela é importante para que a gente tenha a visão de quem estava no momento do incêndio. As pessoas que acabaram não saindo da pousada durante o incêndio, elas não saíram porque a porta estava fechada ou elas não saíram pelo fogo e pelo formato da escada? Elas não saíram pelo formato da escada, né? Porque a porta ela estava aberta, né? Se eles conseguissem chegar até a recepção ali, né, eles teriam saído. Mas para descer, né, que é a questão, para descer para o térreo que foi a parte difícil, né? Sim. No teu depoimento aqui, tu colocaste que acreditava que seria criminoso. Aqui respondeu algumas perguntas dizendo que hoje já não tem mais essa certeza e conta sobre a precariedade da pousada. Neste mesmo depoimento, comentaste aqui que não lembra da característica do indivíduo que acessou a pousada, que não era morador. Eu posso te entregar aqui, mas ali tu diz que discriminou ele com uma camiseta amarela. Hoje também tu não lembra, ou agora, colocando o que tu disse do inquérito, tu te recorda da semelhança física do rapaz que entrou na pousada? Eu não me lembro, continuo sem me lembrar. Presidente, se o senhor me permite, a gente teria 4 pessoas, mas 2 delas não compareceram. Eu tenho aqui o depoimento dessas 2 pessoas, da meia página. Eu posso ler eles aqui em 1 minuto cada uma e a gente acelera para ouvir as outras pessoas. E essas 2, elas estavam junto com o Bruno. Como elas acabaram não confirmando, nós chamamos mais 2. Então, como a gente vai usar o depoimento delas como prova emprestada do inquérito para a CPI, se eu pudesse ler, meia página aqui, em 2 minutos, a gente já... Mas, veja bem, relator, não teria nenhum problema. Mas, na verdade, nós temos aqui presentes, me confirmem, né? A Luciana Vacari me confirma, as assessoras. O Jackson Luiz Gonçalves França está presente. O João Luiz Gonçalves França, que um é pai do outro, é isso? Está presente. Cleiton Barbosa Moreira está presente. E Lucas Pereira da Silva. Lucas Pereira da Silva. Esse não. Eu não vejo nenhum problema de colocar dentro, mas eu acho que a leitura agora é desnecessária nesse momento. Eu acho necessária, porque possivelmente essas pessoas não venham e elas estavam no plano de trabalho junto com o Bruno, não, mas vai ser anexado eu e concordo, a gente ouve eles tranquilamente. Eu concordo, relator, desde que a gente ouça as primeiras testemunhas, que elas estão trancadas ali, eu acho que elas já estão traumatizadas de estarem trancadas. De acordo, então. Eu queria ouvi-las leio depois. Né? Então, por favor, façam entrar... primeiro, agradeço ao senhor Bruno Moraes Martins pelo seu depoimento e o libero. Muito obrigado. Obrigado. Imediatamente chamo a testemunha Jackson Luiz Gonçalves França. Testemunha Jackson, por gentileza, aqui na mesa. Pode conduzi-lo até aquela cadeira, a poltrona da mesa. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, senhor Jackson. Eu vou rapidamente iniciar as perguntas, depois abro. Senhor Jackson, o senhor fica só advertido, isso é importante, de que isso é uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito,
O senhor não tem compromisso com ninguém antes nem depois, a não ser com a verdade. Então, o senhor dizendo a verdade é o seu papel e é só isso que queremos. Meu querido, quem fala a verdade não merece castigo. Tá? Exatamente. O senhor morou nessas unidades da Pousada Garoa em mais de uma? E em qual período, o senhor lembra? 2. Porque uma que pegou lá na Borges, lá, a primeira. Depois essa daí foi a segunda. Tá. O senhor presenciou algum outro incêndio antes desse incêndio onde faleceram 11 pessoas na Farrapos? Só a primeira. No microfone. Só a primeira. Na Borges? A primeira e a segunda, que essa daí é a segunda. Então, houve um incêndio na Borges de Medeiros, que o senhor presenciou, e houve um na Farrapos, que o senhor presenciou. Sim, senhor. Obrigado. Aqui já foi respondido pelo senhor funcionário, mas eu vou perguntar, porque o seu depoimento também importa nisso. Qual o horário em que as portas das pousadas Garoa ficavam completamente fechadas e, durante esse período, alguém poderia entrar ou sair delas? Até meia-noite. E abrir às 4 horas da manhã. Da meia-noite às 4, ninguém podia entrar nem sair, é isso? Sim, senhor. No dia 26 de abril, a data do incêndio, quantos prédios foram atingidos? Incêndio na Farrapos. Foi 2. Todos, os 3. O senhor foi ferido no incêndio? O senhor foi ferido? Eu não estava, porque eu sou franelinha, eu trabalho ali na Alfredo Carrameiro. Eu trabalhava até 1 hora da manhã. O senhor não estava no prédio? O senhor não estava no prédio na hora? Não, eu estava trabalhando, mas eu estava chegando, a caminho, eu vi toda aquela movimentação, não tinha para onde ir, eu voltei a morar na rua. O senhor chegou a ver pessoas se atirando pelas janelas para se salvarem? Não. Nesses quartos mencionados, já estou encerrando, nesses quartos mencionados onde as pessoas ficavam, eram quartos normais divididos em 4 por madeira? Eram uns quartinhos de madeira, entendeu? Que era um espacinho pequeno, cheio de barata, cheio de rato, sabe? E quando ia a fiscalização, eles estavam de um jeito muito bem antes, só para dizer que estava limpo. Muito obrigado. Concluí minhas perguntas, relator. Rapidamente. Então, no momento do incêndio, o senhor não estava como morador da pousada? Não, eu estava trabalhando. Comentaste aqui que tu era flanelinha e te liberava 1 hora da manhã. A pousada fechava à meia-noite e abria às 4 da manhã. Sim, senhor. Quais eram os dias que o senhor frequentava a pousada? Todo dia, mas só que daí eu tinha que entrar às 4 horas da manhã, porque à meia-noite fechava, né? E eu trabalhava até a 1, porque eu era o flanelinha mais fiel, que eu sou o flanelinha fiel, que eu fico até o final. Então, o senhor usava a pousada no início da manhã? Sim, senhor. Muito obrigado. Algum outro vereador deseja alguma pergunta? Não há questionamento. Senhor vice-presidente, não há. Então, eu libero o senhor Jackson Luiz Gonçalves França, agradecendo sua presença entre nós aqui. Imediatamente chamo o senhor João Luiz Gonçalves França. Só uma pergunta antes da assessoria. O João Luiz é o pai ou é o filho? Eu não entendi nada. É o pai ou é o filho? Eu queria chamar o filho. Esse aqui não é pai nem filho. É só o morador. Tá. Senhor João Luiz Gonçalves França, por gentileza. Então, o senhor Cleiton Barbosa Moreira.
Senhor Cleiton Barbosa Moreira. Por gentileza, não, é a CPI. Não, veja bem. O senhor é advogado do Cristiano Rorato. O senhor não pode fazer pergunta à testemunha. Não pode fazer perguntas. Eu lhe advirto, doutor, não pode fazer perguntas. Eu vou chamar a segurança da casa. O senhor não pode fazer pergunta à testemunha. Eu estou vendo o senhor fazer pergunta à testemunha. O senhor? Estou vendo, não pode. Não pode. Eu não estou brincando, não pode fazer. Se eu observar de novo, eu vou pedir para o senhor sair daqui. Eu lhe permiti a permanência, com toda a educação. O senhor não vai interrogar testemunhas aqui. Só interrogam os vereadores. Ninguém mais. Senhor Cleiton, desculpe a veemência. O senhor está advertido que aqui o senhor não tem compromisso com ninguém antes nem depois? Hã? O senhor não tem compromisso com pessoas antes, estou lhe advertindo. O seu compromisso aqui é dizer a verdade. Só dizer a verdade. Tá legal. Esse é o compromisso. Tudo bem. Tá? Rapidamente. O senhor morou em alguma unidade das Pousadas Garoa? Qual delas? Na pousada Farrapos 305. Tá. Qual, já foi perguntado isso exaustivamente? Eu vou tentar fazer as que não foram feitas ainda. O senhor foi ferido no incêndio? Como? O senhor foi ferido no incêndio? Fui. Queimaduras? Queimadura. Nos 2 braços e nas 2 pernas. A perna direita eu fiz cirurgia. Quanto tempo o senhor ficou no hospital? Fiquei 2 meses. Fiquei 7 dias no tubo, entubado. Aí, aí depois eu me acordei depois de 7 dias. Como é que o senhor saiu do prédio? Então, apagou as luzes, né? Aí tinha né, um buraco, né, na minha porta. Aí eu olhei, acordei e vi que apagou as luzes. Aí eu achei estranho. Aí eu me levantei, aí chutei a porta do meu amigo, que morava do lado, não sabia se ele estava ou não. Aí eu bati, ele não falou nada. Aí eu procurei a saída, estava muito escuro. Aí eu achei a saída da escada, aí eu cheguei na escada, estava uma caloria. Tinha uma caloria. Aí eu ia voltar, resbalei, desci batendo de cabeça e consegui chegar lá embaixo. Aí quando eu me levantei, eu estava com o braço todo queimado e as 2 pernas. Aí eu queria procurar a saída, que era do lado direito. E com muita dor, eu consegui sair. Muita dor mesmo. O senhor conhecia vítimas que faleceram no incêndio. Essa pessoa que o senhor tentou chamar faleceu? Faleceu. O senhor viu as pessoas que se atiraram pela janela para se salvarem? Não, até então eu saí, né? Aí o meu pai morava do outro lado. Eu saí, o meu pai já estava na rua. Aí eu falei, ô pai, vamos que eu não aguento mais de dor. Aí eu fui até o mercado público para conseguir ajuda. Aí uma mulher de Uber me levou até o hospital pronto-socorro. E ela não me cobrou nada. E a Polícia Civil, os bombeiros, a brigada, ninguém levou o senhor? A brigada estava vindo em direção a Farrapos, mas eles não deram bola para mim. E a Polícia Civil, e a Polícia do município? Exatamente. A Brigada Militar. Foi um Uber que ele levou de graça lá. Um Uber lhe levou gratuitamente ao HPS. Hã? Um Uber levou o senhor... O Uber que me levou até o hospital pronto-socorro. Tá. Eu já fiz minhas perguntas, relator. Cleiton, tu recorda o número do teu quarto e o andar que tu... Eu morava no 3º andar e o meu quarto era o 19.
Obrigado. Alguma pergunta dos vereadores? Não? Então eu vou liberar o senhor Cleiton, agradecendo muito a sua presença aqui entre nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor Cleiton. A comissão lhe deseja melhoras na saúde. Eu não sei se o senhor João Luiz Gonçalves França pode... Está aí, não? Está aí, João Luiz Gonçalves França? Pode passar, por gentileza? Eu não estou repetindo perguntas que já foram feitas, obviamente, respondidas, então, tentando apenas localizar, né, alguma coisa da própria pessoa que possa agregar ao conjunto probatório. João Luiz Gonçalves França. Senhor João Luiz Gonçalves França, muito obrigado pela sua presença. Por que está Gonçalves França aqui na minha... O que houve? Martins Pereira. Então, eu vou lhe perguntar. Acho que é um engano aqui no nome. Bom, primeiro vou lhe contar que isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito da Câmara Municipal de Porto Alegre. O seu único compromisso aqui é dizer a verdade. O único. Não tem compromisso com ninguém, a não ser com a verdade. O senhor fica advertido nesse sentido. Como é o seu nome completo? João Luiz... No microfone, por favor, senhor João. João Luiz com S. Martins Pereira. Tá. O senhor morou em alguma das unidades das Pousadas Garoa? Sim, senhor. Mais no microfone, por gentileza, seu João. Mais perto. Ajuda ali, seu João, por favor. Microfone mais perto, é só por causa da... Nós estamos gravando. O senhor estava no dia do incêndio, do dia 26 de abril, nas pousadas, numa das unidades? Sim. No dia que aconteceu o fato, no caso, pela manhã eu me ausentei, né? Fui para Araranguá e Santa Catarina, porque o meu psicológico não... que eles queriam transferir as pessoas, no caso, né? Para outra garoa. Mas o meu psicológico já não funcionava. Sim. Mas durante o incêndio, o senhor esteve lá? Sim, senhor. O senhor conseguiu escapar como? Ou o senhor foi ferido no incêndio? Eu morava no complexo, no caso, né, do lado. Mas a fumaça já estava inalando o complexo. Ah, o senhor não estava na pousada? Sim, eu estava, porque tudo era pousada. Sim. Aí eu consegui, quando começaram a gritar fogo, eu só simplesmente abri a porta e saí correndo. Mas Sim. Quando cheguei na portaria já estava em chamas tudo, né? Já estava em chamas. Eu consegui me escapar daí. Tá. O senhor escapou e já concluo perguntando se... Apenas quanto tempo o senhor ficou nas pousadas? Eu desde 2023 eu estava lá, no caso. 23? Sim, senhor. Até 24? Tá bem, não tenho mais perguntas. Relator? Seu João Luiz, o senhor ficava no prédio anexo da pousada, conforme o senhor colocou aqui, que também era pousada. A chave do seu quarto ficava com o senhor? O senhor tinha a chave do quarto? Eu ficava no terceiro andar, no quarto 1. O senhor tinha posse da chave? Sim, senhor. Quando o senhor saiu da pousada, o senhor não encontrou nenhuma porta da pousada de acesso fechada? Não, a portaria lá embaixo estava aberta, mas já estava prendendo fogo em tudo já. Tá bem, obrigado. Alguma pergunta de algum dos vereadores? Se não há, eu vou liberar o senhor João, agradecendo, obviamente. Pois não, vereador Alexandre Bublitz. Eu só pergunto antes, vereador, me permita,
Há alguma testemunha ainda a ser ouvida? Não, essa é a última testemunha. Pois não, vereador Alexandre Bublitz. Tá certo, muito obrigado. Eu peço sempre objetividade na pergunta, na resposta. A minha questão volta a ser com relação à fiscalização. Se nesse período o senhor presenciou algum tipo de fiscalização da prefeitura? Não. Nenhum momento o senhor viu? Não. Nada? Com relação às condições, com relação à possibilidade de incêndio? Não, com volta e segurança? meia, o POP ia fazer uma visita, no caso, né? Era um lugar insalubre, no caso, né? Tinha ratos, barata. Só isso, só o POP Rua indo lá para ver as pessoas, moradores. Sim, que a gente era assistido pelo POP, né? Onde a gente tomava café pela manhã, né? Volta e meia e os assistentes sociais visitar o local, né? O senhor pode repetir desde quando o senhor estava lá, por favor? Desde 2023 eu estava lá. Desde 2023, nesse período inteiro, nada. Tá certo, muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Bublitz. Vereador Giovanni Colau. Reforço toda a minha solidariedade e te pergunto se após o incêndio, em algum momento o senhor foi procurado por parte da prefeitura para oferecer algum tipo de atendimento médico, psicológico ou da própria assistência social? Não, é que no outro dia seguinte, eu me mudei para Araranguá, no caso, devido ao problema psicológico, né? Fiquei muito abalado, que eu perdi mais ou menos uns 10 amigos lá, no caso. E não tinha condições psicológicas, né, de... Perfeito. E a prefeitura não procurou o senhor para oferecer algum tipo de auxílio, inclusive psicológico? Não, agora, inclusive, foi no POP que, né, me assistiram, né, no caso. Certo, obrigado. O senhor relata que morava no 3º andar do prédio anexo. Sim. A saída do 3º andar até a portaria. Sim. Quais foram os obstáculos que o senhor enfrentou? A escada era adequada? Sim, As saídas, como eram? Era de concreto, no caso. Mas lá na portaria já estava aprendendo dominado o fogo, no caso. E a labareda ia e voltava. Quando ela voltou, eu consegui me escapar. Nesse momento, explodiu um bujão de gás no 3º andar lá do outro complexo, no caso, né? Eu saí no meio dos cacos de vidro, né? De pé no chão ainda. O senhor sabe se no prédio anexo haviam extintores de incêndio? Eu não me recordo, não ter visto nenhum. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, vereador Giovanni Colau. Vereador Rafael Fleck. Faz favor para mim. Pois não, pois não. Obrigado, relator. Vereador Rafael Fleck. Somente uma pergunta, presidente. Bom dia. Bom dia, senhor. O senhor sabe nos dizer, ou se ouviu falar, as causas do incêndio, como ele começou e se ele foi provocado por alguém? Cada um diz uma versão. Na verdade, eu não sei dizer o certo, né? É porque eu não... como eu estava no 3º, né? Eu só vi aquela gritaria e o fogo se propagando, né? Mas, na verdade, eu não sei como começou, no caso. Tá bom, obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fleck. Não há mais perguntas dos vereadores. Eu vou liberar o senhor João, agradecendo em nome da Câmara Municipal e da CPI a sua presença entre nós. Obrigado. E já retomo aqui. Nós havíamos combinado que o vereador relator, Marcos Felipe, faria a leitura breve. Essa leitura não impede que essas testemunhas eventualmente apareçam, mas é importante que conste já desde logo do processo. São 2 leituras breves e o relator pode fazê-las. Depois encerraremos a sessão. Obrigado, presidente. São 2 testemunhas, são frentistas do posto ao lado da pousada e trabalhavam das 14 às 22 horas. Não estavam no momento da pousada, mas prestaram depoimento à Polícia Civil. Então, primeiro eu vou ler do Lucas Pereira da Silva, com relação aos fatos, que trabalha como frentista no posto Pódio e que em 25/4/2024, no início da noite, o homem que aparentava ter mais de 40 anos compareceu ao posto e tentou acessar a pousada pelos fundos. Através do estacionamento do posto, que o homem tentou acessar os fundos da pousada 2 ou 3 vezes. Que o homem apresentava comportamento alterado e dizia que queria acessar
pois não teriam deixado acessar pela pousada, pela frente, e que queria pegar uma pessoa. O comportamento do homem era muito estranho, e em meia conversa o homem dizia que queria ver se alguém não havia pulado para o lado do posto, que o homem trazia consigo uma garrafinha, que parecia ser de cachaça. Em relação ao homem que aparece no vídeo sendo atendido pela testemunha, Vanderlei Tonato, afirma não ser o homem que atendeu à tarde, que destaca que a única coisa que o homem queria era acessar a pousada pelos fundos, porque queria pegar um cara, que não recorda de ter visto o homem na região antes. Refere que as características do homem eram as seguintes: estatura baixa, inferior a 1,60, cor da pele parda, magro, cabelos grisalhos e curtos, barba feita, roupas limpas, não recorda detalhe das roupas que usava, que o homem não comprou gasolina ou álcool. Sobre a pousada, afirma que era uma grande baderna. Esse foi um dos depoimentos. Sim. O segundo depoimento do senhor Roberto Almeida da Silva, também trabalhava das 14 às 22, com relação aos fatos, que é frentista no turno da tarde no posto Pódio, das 14 às 22, durante a semana, e aos finais de semana trabalha como folguista no turno da noite. No dia 25 de 4 de 2024, quinta-feira, por volta das 18 horas, 19 horas, um homem de camiseta amarela da seleção brasileira e com uma garrafa de cachaça na mão, chegou no posto e queria acessar a pousada pelo estacionamento do posto. Que o homem disse: quero pegar um cara lá atrás, que ele está me devendo. Que o homem foi impedido de acessar o estacionamento, inclusive já era padrão do posto impedir esse acesso justamente pela questão da pousada e seus moradores, que o primeiro a falar com o homem foi Jonathan, já não trabalha mais no posto. E depois foi Lucas Pereira, que ouviu o homem falando isso para Lucas e já disse que não deveria deixá-lo acessar. Que o homem foi no posto 2 vezes tentando acessar a pousada pelos fundos e que, quando soube do incêndio, imediatamente pensou nesse homem de camiseta amarela, que havia estado no posto no início da noite e era nítida a intenção dele ingressar na pousada com o intuito de fazer algum mal. Esses são os 2 depoimentos que nós vamos juntar no Obrigado, no relator. Eventualmente, talvez compareçam ou não aqui outras testemunhas. Informarei os vereadores as próximas confirmadas para segunda-feira. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão. Obrigado.